Eu vi um cara falar, eu não lembro quem falou, por favor, deem o crédito, né? Eu suspeito que foi o Renato 38. Por mais que o Renato 38 não goste de a gente, já tinha dado declarações ruins. Eu costumo ser assim, beleza, fala aí, beleza, xinga, tem as suas teorias a nosso respeito, mas se você tem algumas coisas que são interessantes, eu vou ouvir. E eu vou pegar emprestado e vou dar crédito. Eu já falei pra vocês, há um paper do Renato 38 com o Felipe Hermes, tratando sobre auxílios e benefícios governamentais, sobre uma renda mínima universal e sobre direito a voto, interessantíssimo, e eu quero trazer pra galera do Livro Amarelo discutir sim. É um puta de um paper, tá? Eu acho que o Renato 38 falou que ele suspeita que a queda no número de homicídios no Brasil se dá, veja só que interessante, ô Riso, pela queda da natalidade. Porque se está nascendo menos gente, também está nascendo menos desse tipo de homem. E de verdade, nos últimos anos, tá, a queda na natalidade começou a chegar nas camadas mais populares. Portanto, está nascendo menos desses homens jovens, em geral pobres, de famílias desestruturadas, de baixa inteligência, com alta preferência temporal. Tá? Acho que é isso. Então, e é uma leitura interessante, tá? Tem um Livro Amarelo 2, aí se pegar o Livro Amarelo 2 eu vou entrar nisso. É uma análise bacana de se pensar, porque as periferias das grandes cidades no Brasil, agora eu tô falando do Renan aqui, Livro Amarelo, Renan Partido, né, projetos. As favelas no Brasil se formaram, especialmente com uma intensidade maior, especialmente fora do Rio de Janeiro, dos anos 70 até os anos 90, né? Aqui em São Paulo a migração foi um troço colossal, São Paulo não tinha como absorver essa migração. E lá você teve, vamos dizer, uma massa de homens jovens que nasceram morando em favelas, em comunidades horríveis, né? E num período que a natalidade no Brasil ainda era muito alta, e que as pessoas oriundas do Nordeste vinham. Eu lembro assim, pô, tinha família, uma mulher tinha 6 filhos, aí largava os 6 filhos na escola, não tinha um pai, os 6 filhos eram filhos de 3, 4 pais diferentes. Ia dar merda, todo mundo sabe disso. Então você começa a ver que você começa a ter um pico de criminalidade em São Paulo, quando, Riso? Anos 90. O Livro Amarelo é muito claro sobre isso, no fascículo 2. Desenvolvimento percentual de crimes por 100 mil habitantes, ou seja, começa em 1910 e termina em 2000, tá? Entre 1910 e 2000, a atividade criminosa no Brasil aumentou 4.550%, por aí. Tá? 4.571%, tá aqui, ó. Então, assim, explodiu o crime no Brasil. Então bate com aquela ideia, aquela percepção que a gente tinha dos nossos avós. O Riso vai lembrar de que, na minha época dava pra sair na rua à noite, sim, não tinha perigo. Por quê? Olha só, a incidência de crime nos anos 40, 50, ela estoura, tá, pra valer, dos anos 70 em diante. O que acontece nos anos 70 em diante? Êxodo rural, as pessoas saem do interior, vêm morar nas cidades, surgem as periferias, e aí você começa a ter a explosão do crime, tá? Essa estatística mostra isso. A queda da natalidade, talvez, e especialmente a queda da natalidade nas periferias, faz com que, olha, famílias desestruturadas, mulheres que saem tendo filho, né, mulheres não muito inteligentes saem tendo filho por aí, com homens não muito capazes, botam no mundo esse tipo de homem, baixa inteligência, alta preferência temporal e tal, e esse cara, já, assim, né, que já é um capital humano de qualidade duvidosa, esse cara, se ele não existe, se ele não nasceu, ele não vai cometer o crime. O Bruno falou, as favelas são resultado da baixa renda também. Baixa renda gera baixa educação, crianças sociais... Não. A favela tem um momento, as favelas nasceram. O fato gerador das favelas foram o êxodo rural. As pessoas saíram de uma condição de pobreza, mas uma pobreza mais ajeitada, porque assim, uma cidade, sei lá, você tá numa cidade no interior de Minas Gerais de 10 mil habitantes. Por mais que seja uma cidade pobre, as famílias dispunham, sim, de uma mini agricultura de subsistência. Cara, eu juro pra vocês, eu vou falar umas coisas que vocês vão ficar chocados, tá? Eu vi um vídeo muito bom do Chavoso da USP sobre isso. Você tá pronto pra botar um vídeo do Chavoso da USP inteligente que eu vou concordar? Ai, meu Deus. Pegue, vá no Instagram, acho que do Chavoso da USP, e você vai ver um vídeo dele falando sobre isso. É recente? Hã? É recente? Eu acho que é, porque apareceu na minha timeline e eu falei, cara, eu vou concordar com o Chavoso da USP. Cara, sim, eu vou reagir, eu concordo com boa parte da leitura dele. Tem tudo a ver com o que eu tô falando. Vamos lá. Faz mais trabalho de base no Brasil do que as igrejas. Nos interiores, principalmente as igrejas católicas, e nos grandes centros urbanos, principalmente nas periferias urbanas, são as igrejas evangélicas. Pausa. Recentemente... Ele falou alguma besteira? Não. Vamos lá.
pra cidade da minha mãe, no interior de Pernambuco, e é uma outra lógica, é completamente diferente, né? Então tem uma igreja católica lá, que toda a cidade frequenta, ou no máximo tem uma outra igreja, assim, né? Poucas igrejas católicas, muito menos igrejas evangélicas. Então tem uma cultura local, né? Que o modo de vida das pessoas, as condições socioeconômicas delas, a igreja católica basta, a igreja católica é suficiente e supre as necessidades delas. Quando essa população, ela se desloca nesse êxodo rural, ela sai dessas regiões de interiores e vem pra cidade grande, vem para as periferias, para as favelas das cidades grandes, me parece que a igreja católica já não supre mais essas necessidades, né? O novo modo de vida agora, ele não condiz mais com aquele estilo de religião, que na real não é só sobre a religião, é muito menos sobre a religião, é muito mais sobre assistência social, muito mais sobre comunidade, amparo. E a vida na favela, na periferia, ela vai trazer milhões de problemas e violências que aquela galera que estava no interior não tinha. Então existe muito essa ilusão de que essa migração do interior para a cidade, ou essa migração do Nordeste para São Paulo vai trazer uma grande melhora de vida. Para alguns vai, mas para a grande maioria eu diria que não vai trazer melhoria, mais do que isso, vai trazer piora nas condições de vida, né? Perfeito. Porque quando eu fui para lá, para a cidade da minha mãe, meus avós têm uma casa com um campo ao redor, né, um terreno e uma casa própria, onde eles têm espaço para plantar, para fazer sua própria colheita, vender, etc. Hoje eles fazem, percebeu? São aposentados, né? O que acontece? Durante um período, especialmente nos anos 60, 70, 80, começa a haver um excedente populacional. Porque você por mais que o Brasil fosse muito pobre, a mortalidade infantil está num processo de diminuição desde o século XIX para cá. As pessoas nascem e sobrevivem, só que é uma vida embotada. Você tem uma massa de pessoas que estão vivendo no campo, no terreninho da família ali, uma família com várias crianças. Aqueles homens, especialmente os homens, porque o homem, isso estudos demonstram isso, o homem tem uma propensão a migrar maior e ele vai embora. E esses caras vão pra... Você tá em Pernambuco? O cara vai pra Recife. O cara vai pra São Paulo, vai pro Rio. E você teve essa migração. O que acontece? Quem é esse cara que foi embora? É um cara que será um cidadão atomizado numa periferia. Ele não tem contatos sociais, ele não tem uma rede de assistência familiar, amigos. Ele não tem nada. E ele vai morar num lugar sem saneamento básico, podre, fétido, talvez sem emprego, sem o básico do básico do básico. Mas vamos lá. Percebam que, por enquanto, ele não falou uma besteira. Vamos lá. Aposentadoria rural. Mas essa foi a vida dos meus avós, né? Plantando, colhendo ali na própria terrinha pequena deles. Por que a gente tem tanta pessoa em situação de rua na cidade de São Paulo? É por causa disso, né? Eu não sei o dado atual, mas em 2016, 70% das pessoas em situação de rua em São Paulo eram migrantes. Então a galera que vem pra cá, né, acreditando que vai ter essa melhoria de vida, mas você chega aqui e você não tem nada. Você não tem uma casa, você não tem contatos, você vai parar na rua, em muitos casos, né? E aí vai morar em periferia, porque é isso, você não tem uma casa. Ou você vai pra rua, ou você vai pra uma, entre aspas, invasão, que é nas periferias, nas favelas, né? Nas ocupações. Ou pra um cortiço. Meu pai morou muito tempo em cortiço, nessas casas com dezenas de pessoas em um banheiro, por exemplo. Enfim, então, essa é a realidade de muita gente que vem pra cá. Então essa nova realidade, muito doida, muito corrida, muito violenta, muito pobre, muito miserável, muito desigual, aquela vida da igreja católica que você ia lá no domingo e pá, já não é isso. Isso não é mais suficiente. E eu falei aquilo, né, que eu acho que ninguém mais faz trabalho de base no Brasil porque as igrejas, a esquerda tem que aprender com as igrejas, viu? Porque as pessoas zoam, né, o testemunho de Jeová que vai lá domingo, 8 horas da manhã bater de porta em porta, mas quem na esquerda tem essa disposição? De porta em porta pra conversar sobre assuntos políticos com a população? Beleza, dando essa parte da esquerda. Essa leitura dele, da pessoa que vive numa comunidade de poucas pessoas católicas nos interiores do Brasil, em que as pessoas se conhecem, em que a autoridade patriarcal ainda existia, por mais que, especialmente no Nordeste, as famílias são, e há muito tempo são muito matriarcais, essa é uma realidade que fazia que a criminalidade diminuísse. Até porque esse homem jovem que pode cair no crime, esse cara tinha outros freios sociais. Um dos freios sociais se eu assaltar, se eu cometer um crime contra alguém de outra família que pertence a essa comunidade, alguém dessa outra família vai me matar. Que isso faz muito parte dessas culturas de honra. O Malcolm Gladwell, no livro Outliers, tá? Recomendo. O livro tem algumas besteiras, mas ele, no livro Outliers, Riso pode até botar a capa pra mostrar, ele fala muito sobre as comunidades de honra. E, em geral, comunidades em que a cultura de honra tá presente, que essa cultura, mexeu comigo, vou dar meter uma peixeira e vou matar, elas costumam ser muito violentas, porque em comunidades pastorais, você tem que mostrar, você como indivíduo, você como sujeito homem, tá? Como é fácil você roubar o fruto do teu trabalho, que são os animais. Se você não mostra que você é brabo e que se mexer com você dá morte, você não é respeitado, você pode perder tudo. Então, comunidades de honra costumam ser comunidades oriundas de culturas pastorais. Isso é muito verdade. Cara, os indo-europeus, vou pegar os mongóis, os turcos, todos os povos nômades bravos, os povos mais bravos da história, eram todos povos pastorais. O povo de cultura, vamos dizer, agricultável, ele tem um detalhe, né? A riqueza dele tá plantada. Não vai vir pintar um bando e vai roubar, sei lá, uma plantação de trigo. Então, antigamente, assim, boa parte das lendas dos povos indo-europeus consistiam dos bandos de... pequenos bandos, sei lá, 30 caras a cavalo, que invadiam, vamos dizer, uma determinada comunidade e roubavam
o gado dos caras. A ideia de roubar gado está presente em muitos mitos indo-europeus. Muitos mitos. Os indianos têm pra caramba. A ideia do cattle raid, né? Vou roubar o gado. Vou lá, roubo o gado do cara. Tem vários. Tem um dos grandes mitos fundadores indo-europeu é a ideia do herói, vamos dizer, do monstro, de uma serpente que rouba todo o gado do homem, e aí surge o herói, que é o Trito, e esse herói vai, e aí ele mata a serpente e recupera os bovinos, e recuperei o gado, porque isso é muito importante pros caras, a ideia do cattle raid para povos pastorais. E aí, a cultura no interior do Nordeste, que é uma cultura violenta, e essa cultura violenta do interior do Nordeste, ela é exportada para as periferias da grande cidade, é uma cultura muito ligada à honra. É uma cultura muito ligada à honra. Muito interessante. Quem fala isso aqui não é a invenção do Nanã, tô indicando o livro aí pra vocês, Fora de Série, Outliers, livro do Malcolm Gladwell. Tem lá algumas besteiras e tal, umas coisas que eu vou discordar, mas esta parte é uma leitura muito interessante. O Neo Vitor falou, tudo é indo-europeu, mané. Não, acho que não. Eu falei, os mongóis têm uma cultura violenta, ligada à honra também, povo pastoral.